Oh, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia, Senhor. Te louvamos e te agradecemos porque a tua misericórdia se renova a cada manhã na minha vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, como nós já oramos e cantamos aqui, seja bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo no nosso coração, na nossa alma, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos convença de tudo que há de errado nas nossas vidas, Senhor, para que nós possamos a cada dia, Senhor, sermos limpos, purificados e santificados em Teu nome, porque o Teu sangue, Jesus, Ele é poderoso e é suficiente. É poderoso e suficiente para nos lavar, limpar, purificar e santificar em nome de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Recalai andarai anderemas. Aramasteri bastori anderemas. Aquele que ouvir a minha voz, o ricaiá lastori anderemas. Oribaste rindeleremas. E abrir a sua porta. Abra a porta do seu coração, amado, da sua família. O remaste andarabaste calaremas. Que ele, Jesus, ele entrará. E trará luz às trevas, trará cura onde há enfermidade, trará libertação, vida onde há morte. Rei ceará contigo. Oh, Senhor, nós te convidamos, Senhor, toma, Senhor, entra totalmente, ocupa todo o espaço do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, Senhor, que venhamos ser transbordantes do Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, que haja sinais, prodígios e maravilhas, Senhor, cura, Senhor, para que o Teu nome venha a ser honrado e glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? A doce paz do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém? Como dizia o amado, querido pastor João, como passaram a semana? Com Jesus, tudo vai muito bem. Ainda que tenhamos dificuldades no nosso dia a dia, mas com Jesus tudo vai muito bem. Por quê? Porque tem até uma musiquinha, né? Com Jesus na condução, tudo vai muito bem. Muito bom, tudo é bom. Com o Senhor tudo é muito bom. Bom, queridos, essa semana estávamos conversando, eu estava pensando, né? A gente pensa muito. Quando a gente pensa, a gente está conversando com o Senhor, né? Fazendo perguntas ao Senhor. E por coincidência não, Jesuscidência, né? Tinha um xerox no meu carro, dentro de Bíblia, em vários lugares, né? E aí eu olhei assim, estava escrito integridade. Daí eu juntei, guardei, né? Aí daqui a pouco eu olho de novo. Eu disse, nossa. Aí daqui a pouco passa mais um tempo, eu vou assistir um vídeo mais antigo com o pastor João, e ele prega exatamente, ele pega aquela folha da qual ele tinha xerocado e fala sobre aquilo. E eu assim, Senhor, o que o Senhor está falando a respeito de integridade? Não? Então foi muito interessante aquilo que o Senhor me ministrou e tem nos ministrado. Porque Ele sempre fala, amado. Jesus fala, o Espírito Santo fala. Nós servimos a um Deus que não é morto. Ele tem ouvidos, Ele tem olhos, Ele tem boca, Ele é vivo. Amém? Amém. E só para mostrar, esse panfletinho aqui, que é um xerox da capa de um livro chamado Integridade. Eu ainda não li esse livro. Quem escreveu é Kelson Dib. Ele é de Bebedouro, São Paulo. E o nome é Integridade. Eu só vou ler o que está escrito aqui, depois vocês vão entender. Não conhecemos a dimensão de um iceberg, pelo que está visível fora da água. Só o conhecemos totalmente quando vemos também a parte que está submersa. Da mesma forma, só conhecemos verdadeiramente uma pessoa quando a vemos na sua
totalidade. Então, queridos, e eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Estava pensando várias coisas, orando ao Senhor, pedindo respostas ao Senhor. Porque se tu pede resposta ao Senhor, Ele te responde. Talvez o que Ele vai te responder não é o que você quer ouvir, não é o que você gostaria, mas é o que você necessita. Amém? E eu fui atrás, né? A gente olha lá no dicionário, a palavra integridade está escrito assim, ó, estado ou característica daquele que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza, ileso. Isso é o que significa a palavra integridade. Ela é do latim integritate. Significa a qualidade de alguém quando ou algo a ser íntegre, de conduta reta, pessoa de honra, ética, educado, brioso, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza ou castidade. O que é íntegro é justo e perfeito, é puro de alma e de espírito. Sinônimos da palavra integridade, amados: inteireza, plenitude, completude, totalidade, unidade. E integridade é uma daquelas características que as pessoas têm ou não têm. Não é possível ser meio íntegro. Ou tu é íntegro ou tu não é íntegro. Meio inteiro não tem como. Não existe. Interessante, né? Vamos abrir o Salmo... Aliás, antes disso. Vamos abrir lá em Êxodo 32, versículo 31 ao 32. 32? É, Êxodo 32. Eu esqueci de marcar aqui, não tem que achar. Quer outra Bíblia? Não. Êxodo 32. Nós vamos dar uma passeadinha aqui, vamos ver algumas pessoas que foram íntegras. Exemplos de integridade. Que a Bíblia está cheia. A gente tem muito com que se inspirar. 32, versículo 30. Diz assim: Moisés intercede pelo povo. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste, ou do livro da vida. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. O que o Senhor estava dizendo para Moisés? Não vou te riscar, mas vou riscar todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Misericórdia, né? Quem era Arão, amados? Quem era Arão? Irmão de Moisés. E o que ele era? Um sacerdote escolhido e ungido pelo Senhor. E não foi íntegro, né? E não foi íntegro. Tanto é que ele fez. Tanto é que quando Moisés, em outra parte, pergunta, ele disse: joguei o ouro e saiu isso. Misericórdia, né, amados? Misericórdia. Bom, isso é um exemplo. Eu tenho uma pergunta para fazer. Tu chegaria diante do Senhor e diria isto? Senhor, perdoa o meu filho, a minha filha, o meu marido, meus amigos, meu chefe, ou risca-me do livro da vida? Ei, quem arriscaria isso? Eu não. Mas por que Moisés disse isso? Porque ele era íntegro e ele tinha intimidade com o Senhor. Olha as coisas grandes e tremendas que o Senhor fez através de Moisés, né?
através de Moisés. As 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, e etc, etc, etc. Ele era íntegro. Vamos agora para Daniel, que é um outro exemplo de integridade. Daniel 1. Assim como o vovô foi o maior exemplo que a gente teve vivo, né? Exatamente. As mãos. Ok. Daniel, capítulo 1. A partir do versículo 6. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá. Vou ler no 5 aqui. Não, no 6. Você sabe que Daniel foi junto com os exilados de Israel para a Babilônia. E lá eles foram escolhidos. Então aqui diz assim, ó, versículo 6. 1:6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que só nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo vires, age com os teus servos. E ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, amados, 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos, mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Então, amados, olha o que nós vimos lá no início. Olha o exemplo de Moisés. Era íntegro, e a integridade que ele tinha certeza dela, que ele não tinha se corrompido, não tinha, né, ele era íntegro, e ao ponto de interceder por aquele povo e dizer ao Senhor: risca-me do livro da vida. Aí o Senhor olhou para ele e disse o quê? Riscarei todo aquele que pecar contra mim. Amém, Amém, amados? E essa é uma verdade até hoje. É uma verdade até hoje, isso não mudou, né? Mas hoje nós temos um perdão através de Jesus. E agora, pecado confessado, pecado perdoado. Eu sempre digo, pecado oculto, como é que se diz? O capeta fica
fortalecido, né? Pode ver, quando tu repete coisas que não devia fazer, cada vez fica mais difícil para te limpar disso, te livrar disso. Mas, amado, pulemos para Daniel. Daniel, eles foram levados para Babilônia, eles eram meninos, né? Talvez pré-adolescentes, e aí eles foram escolhidos. Deus colocou graça daqueles que os escolheu. E eles fizeram... quem diz aqui, não diz que foi os amigos de Daniel. Aqui fala que Daniel disse, né, combinou entre eles de não se contaminar com as comidas do rei. Porque elas eram consagradas aos ídolos do rei, a outros deuses. E por essa atitude de integridade de Daniel e dos amigos de Daniel, Deus os colocou 10 vezes mais sábios que todos os sábios que haviam naquele reino. E eles, tu vê, né? Eles jejuaram 10 dias. 10 dias. 10 vezes mais. Exatamente. Não tem coincidência, É. né? Então, amados, a gente fala muito do jejum de Daniel, né? Na realidade, são 2 jejuns que falam, né? Esse de 10 dias, que é comiam legumes, né? E água. Né? E de 21 dias, daí é outro assunto, né? Bom, agora vamos para um outro que todo mundo gosta, a gente sempre lembra dele, José. Vamos para Gênesis 39. Gênesis 39. E esses nomes, tudo que nós estamos falando, você já leu 500 vezes, a Bíblia está aí, mas isso é para você lembrar, para se inspirar neles. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá, que os tinham vendido como escravo, né? O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhes passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. E como se diz, nós dizemos, José era um jovem bonito, né? Forte e bonito. Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Olha a resposta de José. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele não disse que cometeria uma grande maldade contra o seu senhor Potifar, contra Potifar, o seu chefe, mas o seu dono, mas sim contra Deus. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Não haviam testemunhas. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes na mão dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede,
Trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo. Mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Glória a Deus. Se tu foi injustiçado por alguma coisa, fizeram uma cilada para ti, não se preocupe, se mantenha firme e íntegro. Íntegro, porque o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Amém, amados? Essa é a nossa verdade. Outro exemplo. A gente pode contar toda a história. Todo mundo sabe a história de José, né? Ele ficou lá, botou em ordem a cadeia. Primeiro ele botou em ordem e prosperou a casa do Potifar. Quando ele foi para a prisão, ele colocou ordem naquela prisão, né? Eu imagino que ele fez... Ele era e assim tem que ser, amados. Aonde tu for, coloque em ordem. Porque tem luz, tu tem a direção do Senhor. O Senhor é contigo. Vá, faça a diferença. Mas é todo mundo mal educado, todo mundo não sei o que, grosseiro, todo mundo rouba, todo mundo... Faça a diferença. Seja a diferença, porque Jesus está em ti. O Espírito Santo do Senhor está em ti. Agora vamos dar um pulo lá em Davi. Salmos 69, 28. Aqui, queridos. Mãe, microfone. Aqui fala assim, eu até tenho vontade de ler todo esse salmo, porque ele é muito lindo. O lamento do Messias. Aqui na minha Bíblia diz isso, né? 69. Eu vou ler todo, porque ele é muito lindo. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não frutei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei em jejum está a minha alma, e isso mesmo me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável, a minha oração. Responde-me, ó Deus, pelas riquezas da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremendal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas.
Não me arraste a correntes das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça, volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não esconda o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa, aproxima-te da minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame, todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores e não os achei. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Quem é este, amados? É Jesus, né? Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureceram-se os olhos para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponho-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graça. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unha. Vejam isso, os aflitos, e se alegrem. Quando a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louve-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Se tu está angustiado, atribulado, não sabe nem o que orar, pega o Salmo 69 aqui e leia. E diz: Senhor, faço dessas palavras a minha angústia. Porque o Senhor sempre nos responde. O Senhor, e às vezes, amados, quando o Senhor não te responde, não dá resposta de acordo, ou que tu não ouviu, tu não entendeu, não se mova nem para a direita, nem para a esquerda. Fique firme e reto. Amém. Íntegro. Amém, amados? Então, queridos, tudo isso que o Senhor foi falando comigo, às vezes as pessoas esperam grandes estudos. A Bíblia, ela é edificante, tem tudo ali. A palavra de Deus está tudo ali. E às vezes, só que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que nos dirigir. Senão, não importa eu vir aqui abrir a Bíblia e ler uma palavra, a palavra é a palavra. Mas, se somos conduzidos pelo Espírito Santo, a palavra integridade certamente é o que nós estamos precisando para esse tempo. É o alerta do Senhor. E eu fiquei pensando, integridade é tão lindo. Lembra que a gente leu ali? Estar inteiro. É o estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza, ileso. Ou também a qualidade de alguém ou algo a ser íntegre, de conduta reta, pessoa de honra, ética, né? Cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza ou castidade. O que é íntegro é justo e perfeito, é puro de alma e de espírito. Íntegro, não tem como ser meio íntegro. Não, nisso eu sou íntegro, naquilo não. Porque a integridade é que nem o iceberg. Pode ser uma coisinha pouquinha. Pode ser, a pergunta é, qual é o ato, qual é a situação
Que tamanho é o teu iceberg? Porque por cima é pequenininho, mas olha embaixo, meus amados. Olha embaixo o tamanho do trem. Né? Então, isso tudo é forte, né? Porque a gente vive no meio, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, mas no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, onde for, não é todo mundo que tem... Quem mora, por exemplo, num prédio, tem vizinho em cima, vizinho embaixo, vizinho no lado, vizinho na frente, atrás, etc. Não é verdade? Então, você às vezes está debaixo de ondas, né? Ondas que não são tão boas assim, né? Mas lembra-te de Daniel. Ele estava na prisão e aqueles do teu prédio lá, do teu condomínio, onde tu mora, eles estão em prisão. Eles estão em prisão. E o que significa, amados? Nós somos luz. A palavra do Senhor diz que aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Elas têm que sair, elas não podem parar. Elas não podem te deter. Porque está escrito, é ordem. Ordem. Então, eu moro neste lugar. Senhor, manda teus anjos sitiar a minha casa, o meu condomínio, o meu bairro, né? Todo o prédio. E os teus vizinhos serão abençoados por causa de ti. Daniel, por causa de Daniel e dos seus amigos, todo aquele povo foi abençoado. Por causa de José, na sua integridade, ele trouxe luz e bênção para a casa de Potifar, ainda que, né? Na prisão, ele trouxe o quê? Ele foi luz. Ele arrumou, coordenou, conduziu e foi luz naquele lugar. Organizou. Exatamente. E para que isso? Para que ele foi... Imagina aonde que Daniel, aliás, que José foi treinado, amados. Não foi na faculdade lá em Harvard. Não foi na Inglaterra. Não. Ele foi treinado na prisão. Ele foi treinado quando ele foi vendido como escravo. Talvez você ache que a tua vida é uma prisão. Mas aproveite que isso é um treinamento, né? E pensa e age, como será que Jesus faria? No meu lugar, o que Jesus faria? Não é o que seria de direito que fizessem, que as pessoas fizessem contigo. Não, o que tu faria. Porque a luz, amados, luz é luz. Luz é luz, seja de vela, seja de um isqueiro, seja de um fósforo, luz é luz. Quando a gente risca o fósforo, a escuridão desaparece. Quando a gente acende uma vela, não que pretendemos, mas uma lâmpada, as trevas desaparecem. E tu é luz. Luz, lembra disso, eu sou luz. A luz que brilha em mim é a luz do Espírito Santo de Deus e não tem outra coisa. Então, amados, pela integridade desses homens, pela tua integridade, serão abençoados a tua casa, aqueles que estão contigo, a tua família, o teu bairro, o teu condomínio, o teu trabalho serão abençoados. E todos esses homens que nós lemos aqui, a integridade deles fez lembrança a várias gerações. As gerações se beneficiaram da integridade de Moisés, Daniel, José, Davi, né? E mais um monte de Jesus, né? Que é o autor e consumador da nossa fé. Tem mais, a Bíblia é cheia de grandes homens de Deus. Simples, eles se tornaram grandes não porque eles eram reis, eles se tornaram grandes porque eles tinham tempo de intimidade com o Senhor e tinham integridade na sua alma, na sua vida era íntegra. Aí eu fiquei pensando, pois é, Senhor, realmente, onde é que tu desenvolve essa integridade? Como é que isso surge? As pessoas querem simplesmente uma mágica. Aí eu me converti agora. Senhor, muda minha mente. Quando que o Senhor diz, quando está escrito o quê? Renovai a vossa mente. É uma metanoia, uma mudança de mente. Não é mágica, sim. É eu que mudo. É eu que reprogramo. Eu andava de um jeito,
a partir do momento que conhecemos o Senhor, nos convertemos, mudamos de direção e não mais andamos segundo os nossos conhecimentos de história, de geografia, de status, seja lá do que for, mas sim pela palavra do Senhor. Então, a mente mudou. Eu não faço mais o que fazia, mas sim o que está escrito que eu devo fazer. Amém? E a prova da integridade é na luta, né? Sim, exatamente. E aí o Senhor me mostrou assim, eu pensei assim, pá, Senhor, como é que a gente é? Aí o Senhor começou a mostrar aonde? É na luta. Tu tá precisando de dinheiro. Aí tu vê uns 100 pila lá, aqui a gente fala pila, né? Uns 100 reais assim, rolando assim, com quem não quer nada, mas ele não é teu. Aí tu olha para ele, tu tenta dar, Deus me deu. Não, Deus não te deu. Né? Talvez até Deus vê, mas isso é uma prova. Aí ele vai lá e pega assim, ninguém tá vendo, é só 100 pila, né? Ah, eles têm bastante. O quanto que deveria ser? Peça. E tu é testado na integridade quando ninguém te vê. Quando ninguém nos vê, não é verdade? Mas o Senhor vê. Ele a tudo vê. Então, o Senhor me lembrou de Davi. Olha, Davi. Então, eu queria que vocês abrissem agora no Salmo 78. E foi muito interessante, amados, que sobre integridade, da forma que o Senhor estava me falando essa semana, de quarta-feira até hoje, e eu pedi quarta-feira, Senhor, confirma a tua palavra, me confirma isso que tu está me falando ao meu coração. Por quê, amados? Porque nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. E aí eu abri lá, o Senhor me deu o Salmo 78, versículo 70, que diz assim: também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, ou para ser o pastor de Israel, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Vou ler de novo o 72. E ele, Davi, os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. O que disse aqui? Que o seu coração era íntegro. E as suas mãos precavidas. O que significa a palavra precavidas, hein? Se previne antes. Que se previne, não é mão má. Não é uma mão precavida, mãos precavida, que defende, que cuida, que conduz. Né? Eu achei muito tremendo isso. Aquele, tipo assim, aquele que não usurpa. Ela tem para alcançar antes de que haja necessidade. Exatamente, exatamente. Então, muito tremendo. E o senhor conseguiu me mostrar Davi. Onde é que foi o treinamento de Davi para ser o que Davi foi e a sua memória? E aí, o que se fala de Davi? O maior e melhor rei que Israel teve. Mas ele foi treinado aonde? Lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Né? Lá naquele tempo. E às vezes, amados, às vezes tu está fazendo alguma coisa para o seu pai ou para sua mãe que você não gosta, ou que você não está afim, que você resmunga, né? Mas preste atenção, aquilo, quando tu tem que fazer algo que você não gosta, pensa que Jesus faria. Pensa nesses homens que fizeram, né? Que se tornaram o que foram, porque eles fizeram com esmero aquilo que foi conduzido a fazer. E Davi, ele era o último filho, ele não ia herdar nada, exatamente. E Davi, então, cuidava das ovelhas de seu pai. Aí você sabe que lá, jogando as pedrinhas fundas lá, né, fazendo assim, pá, ele foi treinando a grande pontaria, né? Devia botar umas pedrinhas assim, vou jogar lá. Pá, né? E ele ia louvando ao Senhor. Esse salmo que a gente leu antes, o Salmo 69, tem também o Salmo 22. Davi, para mim, foi o homem, segundo o coração de Deus, que viveu a graça antes da graça. Imagina, ele viu Jesus crucificado. Isso aqui, o que está escrito é tremendo.
né? Ele foi o cantor de Israel, né? E louvava o Senhor durante os 40 anos que ele foi rei em Israel. 24 horas por dia, nesses 40 anos havia louvor, havia de hora em hora oração e louvor. Era no templo? Não, era numa tenda. Então, amados, 24 horas por dia, Jesus, Deus quer louvor no teu coração. Não é só na terça-feira, na quarta-feira, no sábado, no domingo, quando tu vai na igreja. Não. Ele é louvor 24 horas. 24 horas. Se eu tiver que limpar uma casa, capinar um pátio, eu fico imaginando o que para você deve ser algo que você não goste. Faça com integridade e faça o melhor. Não de qualquer jeito, assim, passa o pano por cima. Não, faz direitinho. Faz direito. Seja íntegro. Seja lícito. Hoje eu fiquei muito impactada com o que o Senhor colocou no meu coração a respeito de um pedido a respeito de uma jovem que ela teve um sonho. O sonho não era muito bom, mas ela acordou com toque, toque, toque. Achei muito tremendo. E aí o Senhor mostrou assim que eis que estou à porta, eis que estou à tua porta e bato. Ah, mas tu pode dizer assim, mas eu já tenho Jesus, eu vou na igreja, eu sou convertido. E por que Jesus está na porta batendo? Porque não tem integridade. Ou porque não permitiu que a integridade do Senhor se manifeste. E outra coisa, amados, não adianta. Tu sozinho não vence as lutas da tua casa, nem do teu trabalho, nem dessa vida. Só com Jesus, só com o Espírito Santo de Deus. E não adianta tu querer fazer isso sozinho, não vai conseguir. Você precisa ser Jesus, entra. Se ele seja convidado de honra. Como é que ele vai ser o convidado de honra? Tu o convida porque ele é vivo, ele é palpável, ele entra e muda a atmosfera, muda as coisas. E o Espírito Santo de Deus te dá entendimento, te dá sabedoria para conduzir. Aquilo que tu não enxergava, que estava lá escondido, tu passa a enxergar. Aquilo que tu não tinha graça para falar, tu passa a ter. Aquilo que tu não tinha vontade, tu passa a ter vontade. E outra coisa, amados, eu posso garantir que José não foi feliz com aqueles homens que quando os irmãos dele venderam ele como escravo. Tanto é que a gente lê lá, ele estava entristecido, né? Ele não foi feliz, mas ele fez a diferença. Com certeza, Davi também não devia gostar de ser o filho esquecido. Ele não seria treinado para nada, né? Mas ele ficou lá cuidando das ovelhas de seu pai e cuidou bem, apacentou elas, né? Porque é muito tremendo isso. Ali ele treinou a intimidade, ele teve intimidade. E quando ele começou, talvez chorando ao Senhor, Senhor, eu não vou ter futuro, né? Porque a herança é só para os filhos mais velhos, o mais velho, né? E etc, né? Eu imagino. Tem toda essa louça para lavar hoje, tem que limpar o carro, tem que pagar a prestação da casa, né? Tô sem emprego, etc, etc. Qual será o resmungo da tua vida, né? É uma realidade, mas a gente faz o quê? Naquela circunstância, a gente dá louvor para aquela circunstância. Tu bota 500 coisas, olha, sabe? Não, Deus sabe. Então eu disse, Senhor, olha a minha situação. Olha a enrascada que eu me meti. Me tira dessa. Nós vimos isso esses dias. E o Senhor tira. Pela sua misericórdia, Ele tira. E, amados, não pensa que você vai ter um chamado maravilhoso para todos nós, que tu vai ser treinado, que vai fazer assim, tu acordar, tchum. Não. Você vai ser treinado. Você vai ser treinado, porque você não sabe manusear a espada, você não sabe. Se você não manuseia bem como se diz, a vassoura na sua casa, certamente você não manuseia a espada, amado. Certamente não manuseia bem. Porque ela limpa, ela corta,
ela cura e ela defende, ela te defende, ela te guarda, ela te conduz, né? Porque a palavra é maravilhosa, ela é viva e eficaz. E aí eu fiquei pensando, que tremendo, é verdade. Então não deem às circunstâncias adversas da sua vida louvor que deveria ser dado a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo de Deus. Amém. Não dê. Senhor, olha a situação, começa a agradecer pela misericórdia, pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estar vivo e de estar no Senhor, porque se o Senhor não tivesse te alcançado, se o Espírito Santo não tivesse te convencido, aonde é que tu estaria? Estaria preso em cadeias eternas, não teria futuro, ainda que achasse que tem. Agora, amados, vamos pular lá para Marcos 5, Novo Testamento. Marcos 5, versículo 21. Aqui na minha Bíblia diz assim: o pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Jesus nem disse assim, nem simplesmente assim, tua filha já está curada. Jesus foi com ele. Né? Mas ele se prostrou diante de Jesus. E isso aqui eu achei muito lindo. Jesus quis ir à casa de Jairo. Então, amados, Jesus quer ir à tua casa. Ele quer fazer parte do teu almoço de família. Ele quer fazer parte do teu sono, né? Ele quer te visitar. Ele quer fazer parte da tua família. Glória a Deus. Amém. Ele é, né? Mas às vezes a gente bota até aqui. Limita. Não, a gente que não abre a porta, porque ele não vai arrombar a porta. Tem situações que só ele vai te dar a liberdade, vai te dar a direção, a saída, vai te dar a vitória, vai te dar o caminho. Mas você tem que abrir a porta. Não tem outro jeito. Tem que abrir a porta. E ele quer te visitar. Diz aí, Jesus quer me visitar. Jesus quer me visitar. Então, ouça e abra a porta. Amém. Abra a porta daquela sala, daquelas situações que ninguém sabe, aquelas que te oprimem. Abre a porta e diz: Jesus, entra. E onde ele entra? Não tem. Não tem. Tem luz, tem graça. Quando estávamos orando, louvando e orando aqui ao Senhor, sentimos o quê? A presença do Senhor. E sentimos a presença palpável do Senhor. E ainda orava no meu pensamento: Senhor, porque o nosso Deus, ele ouve todos os pensamentos. Senhor, alcança, visita cada família que está ligado via internet. Visitam esses que estão ligados e aqueles que ainda vão assistir depois, porque ele é sempre tempo presente. Ele não é que foi, ele é. Jesus é. Deus é. O Espírito Santo é. E serão de eternidade a eternidade. E nós teremos essa oportunidade. Temos essa oportunidade de sermos diferença. E, amado, não esqueçam, Jesus quer ir à tua casa. Isso tudo, amados, esses homens chegaram até aqui. E um grande exemplo para nós dos nossos dias foi a vida do pastor João Carlos Marques, que era uma vida de integridade. Quando ele dizia assim, ele não brigava, não discutia, quer a minha razão? Eu te dou a minha razão, pronto. Não vou perder a salvação
por causa da minha razão, mesmo estando com razão. É forte isso, né? É, porque a gente nunca quer abrir mão da razão. Não. O eu, a alma, é geniosa, é articulada, é etc, né? A gente brinca aqui, diz, a alma sempre quer chororô. A alma não quer cura, ela quer ser lambida. Quem gosta de lamber ferida é cão, né? E nós não temos parte com o cão, certo? Lamber ferida, lamber pessoas com feridas na alma não as cura. Pelo contrário, deixa elas mais presas nisso. Mas a palavra do Senhor, o confronto com a verdade do Senhor, ela nos traz cura, nos fortalece. Então, amados, eu vou te dizer uma coisa: não reclama de onde tu tá. Agradeça ao Senhor pela oportunidade de ser treinado pelo Espírito Santo de Deus. Porque tudo aquilo, amados, que o Senhor nos ensinou, tem nos ensinado, foi através do Espírito Santo. Não foi através de livros. Não foi através de grandes estudos. Não. Porque a gente tem muita curiosidade, a gente gosta de saber, na verdade. Então a gente lê isso, lê aquilo, lê tudo que tem. Mas não existe melhor professor do que o Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor tem um amor tão grande que Ele chega e te dá uma palavra. Então, outra coisa, amado, se tu tem desperdiçado o tempo, esse tempo de treinamento, diz, Senhor, eis-me aqui. Porque se tem história que se repete na tua vida, vira e mexe, tá na mesma história, batendo na mesma tecla, nunca vai para frente, peça para o Senhor. Diz, Senhor, eu te agradeço por mais uma oportunidade de ser treinado e no meu caráter, na integridade, para ser lícito diante do Senhor. Porque, amados, que eu saiba ainda que ninguém está sendo colocado mandando negar a Jesus, senão vai ser queimado numa fornalha. Aqui ainda não, né? Que eu saiba, ninguém tá. Então, isso também é um risco. Na realidade, muitas vezes tu não é fisicamente, mas espiritualmente, às vezes tem uns que já fugiram da fornalha faz tempo. É verdade. Não é verdade? Todo dia tem uma fornalha, né? Tem. Todo dia tem uma mesa de banquete do mundo preparado para te seduzir em tudo que é área, em todas. E às vezes ela só está aqui no pensamento, né? Sim, porque é no pensamento. É no pensamento que se criam as teias. Né? Por isso que Jesus disse, né? Se tu olhares e cobiçares com os teus olhos, já pecou. Por quê? Porque foi gerando, eu sempre enxergo como uma rede de computador, tá? Um computador. Aquilo ali tu lança ali e ele vai conectando, ele vai indo, né? E é a mesma coisa. Quando tu vê, tá tudo interligado. Tu tem que quebrar, cortar, desligar toda uma estrutura. E no cérebro é a mesma coisa. Com o Senhor, com o Espírito, com as coisas do mundo também é assim. E com o Senhor também. Então, amados, lembra que a tua disciplina ajuda e muda a história da tua família, do teu condomínio, da tua casa, do teu bairro, da cidade, das nações. E servirá de inspiração para as gerações futuras. O tempo de intimidade gera fé, confiança e restaura o caráter. Transforma o caráter do mundo luciferiano, tu passa a ter o caráter de Cristo. Porque, queridos, quer um exemplo? Vamos pegar bem rapidinho aqui, ó. José Deus deu o dom de interpretação de sonhos e esqueci a palavra. Visões, sonhos e tem um outro negócio lá que eu esqueci. E aí o que ele fez? Deus treinou bem ele, e ele foi para o faraó e deu o quê?
deu a interpretação da parte de Deus e a estratégia, e gerou o quê? O que aconteceu com isso? Salvação na família dele. Salvação na família, né? Preservou a herança lá de Abraão, né? A herança de que seria depois no futuro de Cristo. Então, o que acontece, amados? Quando tu te alinha, tu persevera, tu é íntegro, e tudo começa com disciplina, e disciplina gera dor. Vai para academia para ver se no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia tu não tá cheio de dor. Um mês talvez tu já não tenha mais dor, né? Mas é exatamente assim, disciplina, ela inicia com dor, porque modifica. Tu vai fazer não o que tu quer, mas o que tu deve fazer. E amados, depois olha outra pessoa, olha Daniel, né? Olha Daniel, olha Davi, amados, a fé que ele tinha, a integridade gerado na intimidade com o Senhor, sozinho no campo com as ovelhas, com a sua harpa e com seus louvores, quando ele chega lá no exército, o que ele diz? Eu acho que ele ansiava em ser um soldado como os irmãos, né? Mas Deus tinha planos melhores ainda, né? E ele lá, Israel por 40 dias está sendo afrontado 2 vezes ao dia, né? Com um gigante. E ele diz o quê? Quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Oh, glória a Deus! Então, amados, quem é esse incircunciso que ousa te afrontar com coisas que tem te impedido de avançar, de ser cheio, de ser vitorioso, de transformar a tua vida e a vida dos teus? Bota lá, amados. Qual é a pontinha do teu iceberg? Que ponta que tá? O que é que tem te impedido? Eu sei aquilo que muitas vezes me impede, que bate. Não justifique, diga: Jesus, peça perdão imediatamente. Senhor, me ajuda, Senhor, para que eu vença isso, para que o meu caráter seja de cada dia mais, eu tenha o caráter de Cristo, para que o que dizem de ti no teu trabalho, no teu bairro, na tua família, o que falam de ti? Não é lá quando a pessoa morre, né, no mundo diz assim: era uma boa pessoa. Às vezes não é uma bela mentira, né? Era um safado sem vergonha, etc, né? Aí quando morre ficou bom. Né? Não é assim. A gente sabe que não é. Então, amados, a palavra que o Senhor nos deu foi essa. Mas não esqueçam mesmo que nós temos que ser como Davi, tem que sermos como Jesus. Nós temos exemplos maravilhosos. Tu pega de Gênesis e Apocalipse, mas pega o Novo Testamento, tu lê como que Jesus fazia. Pega Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Tu pega ali, eu gosto muito de Mateus, que fala como Jesus fazia. Simples. Ele era simples. E ele não falava ou fazia o que os outros queriam, ele fazia aquilo que era necessário. Do Pai. Ele disse que ele fazia o que ele via o Pai fazer. Isso. Ele fazia a vontade do Pai. Tremendo, né? Ai. Deixa eu achar aqui o 78 para me ler de novo. Então vou ler assim, ó. Também o Senhor escolheu a ti. Diz aí, também o Senhor me escolheu. Também o Senhor me escolheu. Tá, amém? Ele te escolheu para ser seu servo e o tomou dos redis das ovelhas, tirou dos cuidados das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. E essa parte aqui, ó. E ele os apacentou conforme a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos cuidadosas, zelosas. Amém, amados? Que você possa ser isso. Amém. Possa ser dessa forma. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje
eu recebi uma mensagem, eu não lembro o nome da pessoa, porque são muitos, mas outro dia a gente orou por emprego para alguém que estava necessitado e essa pessoa teve já está empregada, glória a Deus, né? E num bom emprego, né? Então que Deus a abençoe e abençoe todos aqueles que estão sem emprego, que o Senhor abra portas de trabalho, né? Que você possa ser bênção nesse lugar, né? Possa ser luz, possa brilhar, possa ser, como se diz, um bom trabalhador, na verdade, um bom exemplo, possa ser um José, possa ser um Daniel, possa ser como Jesus, que é a melhor coisa, né, que nós possamos almejar na nossa vida, sermos como Jesus, amém? Ou seguir seus exemplos, seus passos. Em seus passos, como faria Jesus. Então, amados, queremos orar também. Hoje tem várias pessoas pedindo oração por saúde. Tem a Edna Santos, ontem ela teve um começo de aborto. Edna Santos. Não deve aparecer porque foi bem no início do culto. Uhum. Então vamos orar por essa senhora. Por essa moça, por essa jovem, né? Aliás, vamos orar por todos os pedidos de oração, todos aqueles que estão ligados na internet agora, amados, e aqueles que ainda vão assistir depois, que neste momento apresenta a tua petição ao Senhor, porque como dizia Jesus sabe ler, os anjos também, né? E quando tu pensou em pensar, em pedir, ele já ouviu. Então vamos orar. Rabahasti ribelarabastori andaramahas. Hiriandorovi andaralarasti anderemas. Rishna halarastori anderemas. Recalarai anderemastori anderemas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós repreendemos todo mal, toda enfermidade, toda dor, a morte, em nome de Jesus. Ordenamos que toda obra maligna seja desfeita em nome de Jesus, sejam todos cobertos com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré e a tua graça seja manifestada para a honra e glória do nome de Jesus. Eu não falo eu, fala o Senhor, em nome de Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, agradeça em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelo livramento, pela cura, Senhor, pela transformação em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Oro também, Senhor, pela dona Célia, pelo Paulo Kessler, pela sua família, pela sua esposa e por todos os nossos irmãos nos 4 cantos deste planeta, em nome de Jesus. Lá desde Manaus, Senhor, pedimos, Senhor, que o Senhor dê ordem aos seus anjos, citem, Senhor, todo o Brasil, todos os estados, capitais, municípios, distrito, bairros, vilas, favelas, zona rural, em nome de Jesus, que os exércitos do Deus vivo se tire e leve cativo para o abismo tudo aquilo que não vem dele, em nome de Jesus, e que haja sinais, curas, prodígios e maravilhas no nome que é sobre todos os nomes, e este nome é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós te convidamos, entra na nossa casa, entra na nossa família, entra, Senhor, e faz morada na nossa casa. Entra no nosso coração, Senhor, e toma teu lugar de honra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem algum testemunho? Glória a Deus. Amém, amados? Então, que Jesus ricamente os abençoe, abençoe a todos. E eu sugiro, amados, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo e diga: Senhor, quais são as áreas que eu não tenho sido íntegro? Seja no falar, seja no pensar, no agir, seja em tudo. Peça para o Senhor, amém? Para que seja corrigido isso. Para que isso não se crie como um iceberg gigantesco que venha te fazer perder a salvação, venha te fazer cair. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. E todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Amém.
E entrou mensagem. Muitas. Quer mais uma coisa? Alguma coisa? Não. Quer encerrar? Isso. Aqui diz assim, ó, Jesus já levou o cativo o cativeiro. Muito bem. Ele mora em nós, mas Senhor, nós te pedimos que tu aumente, Senhor. Como se diz, nos venha transbordar do Espírito Santo. Amém. Não venha ser apenas uma luzinha, mas venha ser um transbordar do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Tenham Deus. todos um bom fim de semana e uma semana abençoada no Senhor. Fique na paz.